E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o André, sou membro sênior da Lana e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito dos desenhos de estudo. Então, essa aula daqui vocês provavelmente estão vendo aí pela duração do vídeo que é uma aula um pouquinho mais longa, mas ainda assim eu acho que a gente vai conseguir abordar aqui vários conceitos. Não quero ficar preso só, Cycling randomizado, o estudo de corte. Quero trazer vários conceitos que vão ser importantes para vocês compreenderem melhor a MBE enquanto falo sobre esses tipos de estudo, certo? Então, vocês podem perceber que a gente está aqui na plataforma do YouTube e eu fiz isso justamente para a galera que gosta de assistir vídeo mais rápido que nem eu, né? Eu, por exemplo, só vejo vídeo no YouTube na velocidade 2,5 a 3. Então, para o pessoal que quiser, pode fazer isso também, adiantar um pouquinho, eu vou falar bem devagar, bem tranquilo e tal, para todo mundo poder entender tudo, enfim, como vocês preferirem. E vou fazer um combinado com vocês. Como eu sei que a aula é longa, que eu disse para vocês, eu vou pedir para que vocês assistam até os 15 minutos dessa aula. Se até os 15 minutos vocês não estiverem gostando da didática, se vocês não estiverem aprendendo, se vocês não estiverem entendendo muito, pode parar, pode parar. E aí você dá um tempinho, relaxa e tal, esfria a cabeça e volta. Assiste mais 15 minutos. Se depois dessas meia hora inteira de aula aí que você viu de forma separada, você realmente não estiver entendendo, não estiver gostando, você para e não assiste mais. E aí você vem falar comigo, pô, Deco, acho que você poderia ter abordado melhor, enfim, você me dá um feedback, certo? Mas eu acho que vocês vão conseguir aproveitar bem aí, eu vou tentar trazer de uma forma mais didática, de uma forma mais simples para vocês. E sem mais delongas, vamos lá então. A primeira coisa que temos que fazer para poder elucidar os conceitos dos tipos de estudo é classificá-los, né? A gente vai colocar eles em categorias e a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode definir de acordo com o objetivo, com o tempo de duração e com a intervenção que será realizada. Em relação ao objetivo, o estudo pode ser descritivo ou analítico. Aqueles estudos descritivos, eles se preocupam, sobretudo, em informar a distribuição de evento. Eles querem responder às perguntas quando, onde e quem está afetado. Isso é muito interessante para a identificação de grupos de risco. Enquanto isso, o estudo analítico dizem respeito àqueles que testam hipóteses, ou seja, hipóteses que correlacionam alguns eventos, uma causa com a sua consequência, com o efeito aí no caso, né? E eles são muito bons para esclarecer associações. Quanto ao tempo, o estudo pode ser classificado em transversal e longitudinal. O estudo transversal, pessoal, eu quero que vocês pensem como se fosse tirar uma foto de determinado local. Então a gente está lá no estudo transversal e a gente vai simplesmente tirar uma foto da população naquele dado momento. Enquanto que no estudo longitudinal a gente tem um acompanhamento longitudinal do paciente. Então nessa foto vocês conseguem perceber bem a diferença. Ó. O estudo transversal, a gente tira uma foto da população naquele exato momento, que aqui no caso foi em 2005, enquanto que no estudo longitudinal a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Então perceba, a gente tem esse paciente em 2005, em 2025 e 2055, certo? A gente vai acompanhando ele ao longo do tempo. Essa é a diferença. Então, mais uma vez, revisando o transversal, a gente vai tirar uma foto daquele local, enquanto que o longitudinal a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Por fim, a respeito da intervenção, nosso estudo pode ser observacional ou intervencionista. Naturalmente, o observacional você vai fazer o quê? Você vai observar os pacientes somente, sem aplicar nenhuma intervenção, sem aplicar nada do tipo, e ver se a terapia está sendo eficaz, se está tendo algum efeito, enfim, tudo isso. Aqui vocês podem ver que a gente teve duas carinhas, certo? Que estavam felizes e depois uma carinha ficou triste e outra feliz. O que será que mudou aí, né? A gente vai fazer um estudo observacional para isso, só observar, certo? A outra possibilidade é o estudo intervencionista. E no estudo intervencionista, percebam que a gente, dessa vez, vai buscar alguma diferença entre os grupos e, para isso, vai aplicar alguma intervenção, certo? Pode ser um medicamento, uma terapia, uma cirurgia, enfim, qualquer coisa. Mas, resumindo, a gente vai aplicar alguma intervenção aí para saber se está sendo eficiente, se o que está acontecendo, enfim, certo? Então, essas daqui são as formas que a gente pode categorizar os tipos. Então, quanto à intervenção, como eu disse para vocês, o estudo pode ser observacional ou intervencionista. E essa acaba sendo a principal forma que a gente vai dividir os estudos. Os estudos observacionais a gente tem o corte transversal, estudo de corte, ecológico e o caso controle. Enquanto que o intervencionista a gente tem o seu principal representante aí, que é o ensaio clínico randomizado. Vale citar ainda os tipos de estudo que são realizados com dados já existentes na literatura. E aí a gente tem relato de caso, revisão sistemática e meta-análise, certo? A gente vai abordar cada um desses tipos de estudo aqui hoje e eu espero que vocês consigam absorver aí o máximo que puderem a respeito deles. Bom, o primeiro deles, o corte transversal. O que é isso daqui, pessoal? Eu vou deixar a definição bonitinha aqui, certo? Para todos, mas
Eu vou ignorar ela, na real, certo? Eu botei mais pra ter alguma referência aí, pra galera que gosta de anotar e tal. Mas isso daqui foi tirado do Delineando a Pesquisa Clínica, né? Eu peguei de lá. Mas aqui, para vocês entenderem, ó, aqui a gente tem uma linha do tempo, certo? E o que é que o corte transversal ele vai fazer? Bom, literalmente ele vai fazer um corte. Então imagine aqui que eu peguei essa faca e ela vai fazer um corte em determinado período do tempo. Ou seja, ela vai pegar só aquela parte. Então, o que a gente vai acontecer, perdão, é que a gente vai ter uma representação só daquele momento. A gente não vai acompanhar ao longo do tempo, a gente não vai fazer uma coisa longitudinal assim. A gente vai literalmente só pegar aquele momento, certo? E por que isso é bom? Isso é muito bom porque mede a prevalência do desfecho. Ou seja, o que é prevalência, Deco? A prevalência do desfecho. Para vocês entenderem isso melhor, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui de uma banheira, certo? Pode parecer maluquice, mas essa banheira daqui eu acho que vai ficar bem legal para vocês entenderem. Porque imagine que você está tomando banho aqui na banheira, certo? Aqui a gente tem a torneira, aqui a gente tem a água, enfim, aqui a gente tem um ralo também, tudo isso. A água que está dentro da banheira é chamada de prevalência, certo? Então, quando você está vendo, por exemplo, hipertensão, está vendo a prevalência de hipertensão, você está vendo quantos casos de hipertensão tem hoje, certo? É a água que está na banheira. A água que está caindo aqui da torneira, certo? E entrando na banheira, a gente chama de incidência. Então, como é que eu vejo a incidência da hipertensão? É a quantidade de novos casos em determinado período de tempo. Deu para entender? Então, sempre que vocês pensarem em incidência e prevalência, tem esses conceitos bem definidos. Se o corte transversal ele vai tirar só uma foto, ele não vai acompanhar ao longo do tempo, não tem como ele dizer a quantidade de casos novos que vão aparecer em determinado período. Ele só pode dizer a prevalência, ou seja, quanto de água tem na banheira naquele momento. Ele não pode dizer quanto de água vai entrar em um ano, ele não pode dizer quanto de água vai entrar em um mês, porque ele tira foto só um momento. Então é por isso que ele é muito bom para medir a prevalência. Ele tira uma foto daquele momento. E você tirando foto da banheira naquele momento, você consegue ver quanto de água tem ali, mas não quanto de água ainda vai entrar. A imagem até traz outros conceitos aqui interessantes, a recorrência, né? A cura, a mortalidade, enfim, dividindo os dois grupos aqui, tratamento e controle. Mas esse é o conceito principal que eu quero que vocês absorvam. A água que está na banheira é a prevalência e a água que está entrando na banheira é a incidência, beleza? Bom, além disso, o estudo transversal ele permite que a gente consiga montar uma linha de base, por ser um estudo de baixo custo e de fácil realização. Isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente tem essa linha de base daqui, ele não é muito bom assim para estabelecer relações causais, certo? Mas a gente consegue ter uma linha de base para isso, de acurácia de alguma coisa, de prevalência, como eu disse para vocês, certo? Ele dá para a gente uma linha de base muito legal. Além disso, pense que só a gente tirar uma foto é uma coisa muito barata e fácil da gente realizar. A gente vai só pegar as aferições naquele dado momento. Então é um estudo barato, é um estudo rápido, certo? Que a gente consegue realizar. E o principal, a gente não tem que ficar fazendo follow-up. Então a gente não tem essa perda de segmento. Não tem que ficar acompanhando o paciente, fazendo medições a cada um ano, a cada um mês, enfim. Então a gente não vai ter esse follow-up, que é uma coisa, um problema de vários estudos, como a gente vai ver na sequência. A desvantagem principal é que eles não medem a incidência. A incidência, como eu disse para vocês, pessoal, a água que está entrando na banheira. Então, se você tirar só uma foto, como é que você vai ver a quantidade de água que está entrando na banheira? Não tem como, você tem que ficar acompanhando ali a banheira para você ver a vazão da torneira, enfim, tudo isso. É por isso que ele não mede a incidência, certo? Incapacidade de estabelecer relação de causalidade. Como eu disse para vocês, pessoal, é um estudo barato, é um estudo de baixo custo, rápido de realização, certo? E por isso, por ele ser muito simples, você não consegue estabelecer essa relação de causalidade de maneira muito eficiente. Você consegue ter somente uma linha de base, certo? E como eu falei para vocês, ele não confirma. A aplicação dele é fundamentalmente em estudos de acurácia, principalmente. Aqui a análise dos dados ela permite identificar os grupos de interesse de modo a identificar a associação entre exposição e doença, enfim. Como eu disse para vocês, ele é muito bom para formar uma linha de base e principalmente estudos de acurácia, ou seja, você vai comparar uma terapia com padrão ouro, o tratamento com padrão ouro, enfim, o método diagnóstico com padrão ouro, né? Enfim, tudo isso. Você pode usar um estudo transversal para fazer, né? Modelos matemáticos de regressão logística, perdão, são muito interessantes aqui da gente trabalhar com o corte transversal, certo? Então tá tranquilo aqui o corte transversal, lembre, o corte transversal a gente vai tirar uma foto daquele momento. É a água que está na banheira. O estudo ecológico é um estudo no qual se descreve a frequência geral de eventos sem levar em conta o paciente individualmente. Então aqui, pessoal, é muito importante que vocês fiquem ligados porque
dá para confundir o transversal com o ecológico. Por quê? Porque ele tem a mesma característica, ou seja, você vai pegar só um ponto ali, você vai pegar só um dado momento e vai meio que tirar uma foto, certo? Esse momento maior, menor, enfim, isso daí vai variar. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que ele vai, da mesma forma que o corte transversal, ele vai tirar uma foto. Só que qual a grande diferença aqui? É que ele não vai aferir os dados desse indivíduo individualmente. Ele não vai pegar o paciente um por um. Ele vai pegar os dados da população. Então, em vez dele ficar aferindo a pressão arterial nesse paciente daqui, ver se ele tem hipertensão, ele vai ver qual é a média, qual é a incidência de hipertensão no Brasil, qual é a idade média que os indivíduos de hipertensão têm no Brasil, entendeu? Ele vai pegar os dados gerais da população e, a partir daí, fazer o estudo. Ele não vai pegar os dados de um paciente individualmente, fazer toda aquela coisa minuciosa, até porque não teria como, né? Como é que você vai aferir a pressão de, sei lá, vários infinitos aí municípios brasileiros? Não tem como você fazer isso. É para esse tipo de coisa que você vai usar o estudo ecológico. Então, você pega os dados do agregado. Então, qual a diferença? No estudo transversal, você vai pegar os dados do indivíduo, enquanto que no ecológico você pega os dados do agregado, beleza? E, evidentemente, ele tem umas aplicações muito interessantes. A primeira delas é que eles medem a prevalência do desfecho. Como eu disse para vocês, esse tipo de estudo daqui é muito interessante para você tirar a foto e ver quanto de água tem naquela banheira. Só que nesse caso daqui ele vai servir para comparar populações, já que ele está pegando os dados do indivíduo, não do indivíduo, mas do agregado. Então você consegue sim comparar populações a partir de um estudo ecológico. Como eu disse para vocês, é um estudo de baixo custo, de fácil realização. É o nosso clássico DataSUS, que a gente vê muito aí em congresso, né? E evita a perda de segmento, porque assim como o corte transversal, você não vai ter esse acompanhamento longitudinal. Você vai só tirar uma foto, ó, sem compromisso, valeu galera, falou, é isso aqui, tchau, tchau. Basicamente isso, certo? Então você não vai ter o follow-up, não precisa ficar fazendo esse acompanhamento longitudinal. Desvantagem, mais uma vez, não mede a incidência do desfecho e ele tem a incapacidade de estabelecer uma relação de causalidade, de tal modo que ele não confirma nada, certo? A questão dele não avaliar a probabilidade é porque, para isso, a gente precisa avaliar individualmente os pacientes. Então, como ele fornece dados agregados, ele fornece dados a partir de toda a população, não tem como ele avaliar essa probabilidade, não tem como ele ver caso a caso, certo? Aqui a gente esquece aquela máxima de que cada caso é um caso, não. Aqui ele pega o agregado mesmo, a porcentagem de mulheres em Salvador, porcentagem de tabagistas em Salvador, carga tabágica média dos russos, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Ele vai comparar populações. E a aplicação, como eu disse para vocês, ele vai basicamente ele vai fazer o que o estudo transversal faz, só que nesse caso ele vai usar populações de países, de regiões, de municípios, e isso daí são populações muito grandes, é por isso que a gente usa o dado agregado, certo? A gente vai usar aqui os dados agregados, certo? Não vai pegar o dado do indivíduo. Então essa é a principal diferença do ecológico para o transversal. O desenho de estudo é muito parecido, o que eles fazem, os vantagens e desvantagens são muito parecidas. Só que o ecológico ele vai pegar os dados do agregado, enquanto que o transversal ele vai pegar os dados do indivíduo, beleza? Ainda nos estudos observacionais, certo? Não se percam, a gente está nos estudos observacionais. A gente tem um estudo de corte, e aqui o desenho é um pouco diferente. Por quê? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um grupo de indivíduos, certo? E vai acompanhar eles ao longo do tempo. Então aqui o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, esses indivíduos aqui, de todo esse grupo, quantos possuem fator de risco, certo? E aí, esses daqui possuem fator de risco, aí você vai dividir entre aqueles que possuem fator de risco e deles você vai ver quais são doentes e quais são saudáveis, e também daqueles que não possuem fator de risco você vai ver quais são doentes e quais são saudáveis. Então percebam que no estudo de corte, muito importante vocês entendam isso, a gente está partindo do fator de risco para buscar o desfecho, certo? Então a gente vem do fator de risco para o desfecho, acompanhando a população, ou seja, é um estudo prospectivo, você vai acompanhar ao longo do tempo. Então você parte do fator de risco para o desfecho. Mais uma vez revisando isso, pessoal, porque é muito importante vocês terem em mente. Revisando, a gente parte do fator de risco para o desfecho, tá? É um estudo com diversas aplicações, ele é o melhor método para estudar a incidência. Lembra o que a gente falou da quantidade de água que entra na banheira? Pois é, agora a gente consegue ver isso, porque a gente não está só tirando a foto. A gente consegue avaliar a quantidade de água que está entrando ali naquela banheira. Então é por isso que a gente consegue avaliar a incidência a partir do estudo de corte. Ele estabelece muito bem uma relação de causalidade. É verdade que não chega a ser um padrão ouro como
um ensaio clínico randomizado, mas você já vai ver na aplicação que isso daqui, na verdade, acaba se provando muito útil. Ele oferece a gente medidas diretas de risco e responde às hipóteses de maneira mais confiável do que os estudos transversais, certo? São estudos caros, porém, isso daí é muito complicado, são difíceis de realização, são longos estudos e pode ter perda de segmento. O que eu estou falando isso daqui tudo? Pensem que você vai acompanhar o paciente ao longo do tempo. Isso daí é caro. Você tem que investir muita coisa, muitos dados você vai ter que investir, muito tempo aí que você vai acabar investindo nessa pesquisa. É uma coisa difícil, você tem que ficar ligando para paciente, encontrando paciente, fazendo aferição, enfim. E pode ter a perda de segmento, não é? O follow-up é um grande problema para os estudos de corte. E aqui a aplicação a gente vai buscar relação de causalidade em hipóteses que são eticamente complicadas. Como eu falei para vocês, a maioria já deve ter uma ideia melhor, mas o ensaio clínico randomizado acaba sendo o melhor tipo de estudo. Só que eu quero que vocês imaginem, por exemplo, indivíduos tabagistas. Você quer avaliar se eles possuem maior risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. E eu pergunto para vocês, se eu vou fazer um ensaio clínico randomizado disso? Se a resposta de vocês for sim, eu já pergunto, como? Como que você vai fazer isso? Você vai expor um grupo a ficar fumando? Você vai botar um grupo a ficar fumando e outro para não ficar? Não tem como fazer isso. O que você pode fazer é partir do fator de risco e buscar o desfecho. Ou seja, o fator de risco é o tabagismo e buscar o desfecho, que é o câncer de pulmão. É uma coisa eticamente complicada de você fazer um ensaio clínico randomizado, mas você pode muito bem fazer um estudo de corte sobre isso. Inclusive, foi o que os pesquisadores fizeram na década de 60 e descobriram que havia uma maior possibilidade de desenvolvimento de câncer de pulmão, certo? A partir da carga tabágica, ela era fortemente associada a isso. Beleza? O caso controle tem um desenho muito parecido com o estudo de corte. Então você tem essa população daqui, certo? Como eu disse para vocês, a mesma coisa do estudo de corte, só que dessa vez você vai partir do desfecho. Ou seja, esse indivíduo aqui está doente, e aí, será que ele está doente? A partir de uma resposta de se ele está doente ou não, você vai buscar se ele tem um fator de risco. Então percebam que aqui no caso controle você tem o caminho inverso. Enquanto no corte você partia do fator de risco e ia para o desfecho, agora você está partindo do desfecho e indo para o fator de risco. Ele é um estudo retrospectivo, ou seja, você está voltando no tempo para coletar os dados. Enquanto que no estudo de corte ele era prospectivo, você estava coletando prospectivamente os dados, seguindo a linha cronológica, enfim. Mas como eu disse para vocês, são desenhos de estudo muito parecidos, são estudos longitudinais, em que eles buscam acompanhar o paciente. Aqui eu voltei para vocês darem aquela revisada, que mais uma vez é muito importante vocês terem isso bem fixado. O estudo de corte ele parte do fator de risco e vai para o desfecho. O controle ele parte do desfecho e vai para o fator de risco, certo? A vantagem dele é um estudo barato. Percebam que diferente do estudo de corte, você não vai ficar acompanhando o paciente ao longo do tempo de forma prospectiva. Você vai acompanhar ele, só que de forma retrospectiva. Então, enquanto no estudo de corte você vai ficar perguntando para aquele paciente que fuma, quantos maços de cigarro por dia você fumava? Quantos maços de cigarro você fumou hoje? E amanhã? E depois de amanhã? Enfim, o estudo de caso controle você vai perguntar retrospectivamente. Então é uma coisa mais barata, mais simples de você fazer. Ele é rápido também, né? E é eficiente em acompanhar doenças raras. Por que eu estou falando isso, pessoal? Imagine você para fazer um estudo de corte de alguma doença rara. Você vai ter que pegar vários casos e acompanhá-los ao longo do tempo para ver se vai desenvolver aquela doença rara. Isso daí é muito difícil, é uma doença rara, como está falando aí, né? É muito mais fácil você fazer um caso controle em que você já pega a doença rara e volta para ver o fator de risco, certo? Então ele é muito eficiente para você acompanhar essas doenças raras, já que um estudo de corte sobre isso seria muito complicado, porque você não tem aqueles fatores de risco definidos. Então eu te pergunto, se você vai fazer um corte de uma doença rara, de onde é que você vai partir? De onde é que você vai partir? Se você parte do fator de risco, não sabe qual é o fator de risco, você vai partir de onde? É muito melhor você fazer um caso controle que você já sabe de onde vai partir, que é o quê? O desfecho, no caso a doença rara, beleza? A desvantagem, a informação limitada. Por que eu estou falando isso? Lembre daquele caso da carga tabágica. No estudo de corte você vai medir todos os dias lá quantos cigarros a pessoa fumou, enquanto que no caso controle você vai perguntar quantos cigarros você fumou no dia 15 de fevereiro de 2002. Você acha que a pessoa vai lembrar? Pelo amor de Deus, ela vai lembrar no máximo, eu fumava 2 cartelinhas por dia, 1 cartela por dia, 5 cigarros por dia. Ela vai dar um dado assim meio limitado, certo? Enquanto que no coach você consegue realmente, por ele ser mais caro, por ele ter esse acompanhamento, por ele ser mais longo, você realmente vai ter uma informação de maior qualidade do que no caso controle.
E ele necessita de um diagnóstico preciso, certo? De tal modo que essas doenças raras aqui, a gente precisa ter muito bem definido quais são os critérios diagnósticos dela para poder, então, buscar o fator de risco. E como eu disse para vocês, eles são mais susceptíveis a erros do que o estudo de corte. Mais uma vez, eles não medem incidência. Por quê? Porque você não está vendo a quantidade de água que está entrando ali na banheira. Você está vendo a quantidade de água que entrou na banheira. Certo? Ele não está tirando uma foto como no transversal, beleza? Mas ele também não está acompanhando a quantidade de água que está entrando ali na banheira. Então, por isso que ele não consegue medir a incidência de maneira mais eficiente, certo? E como eu disse aqui para vocês, a aplicação dele é basicamente para você realizar uma pesquisa de caráter retrospectivo, certo? Em que você vai avaliar principalmente mais raras, tá? E aí a gente chega no grande brilho, no que é usado assim por todo mundo, enfim, várias vezes, o ensaio clínico randomizado, que muita gente adora, certo? O ensaio clínico randomizado, pessoal, ele é o padrão ouro, ele é o melhor tipo de estudo aí que a gente tem para avaliar a eficácia de alguma terapêutica, certo? E por que ele faz aqui? O que é um ensaio clínico randomizado aqui? Fundamentalmente dizendo para vocês. Basicamente, você vai pegar dois grupos de indivíduos. Indivíduo do grupo tratamento e indivíduo do grupo controle. Indivíduos do grupo tratamento receberão a terapia que está sendo proposta, certo? Enquanto indivíduos do grupo controle vão receber algum placebo. É muito importante que vocês tenham bem conceituado o que é o placebo. Quando a gente fala placebo, já pensa em uma pílula, uma balinha de açúcar branco, sei lá, uma cápsula que não tem nada. Mas isso daí é metafórico, porque placebo ele pode servir para qualquer coisa. Então, acaba sendo uma metonímia, né? Que o placebo você pode fazer qualquer coisa. Eu vou mostrar para vocês depois do estudo muito inteligente que usou o placebo sendo um exame de imagem, certo? Então pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser uma cápsulazinha, tá? Isso daí é uma metonímia que a gente usa e que muitas vezes realmente está certa, mas que não tomem como base, tá? Outra coisa importante. Lembre que o tratamento, pessoal, esse daqui é um estudo eticamente complicado, então a gente não vai testar nada desse grupo de tratamento aqui que possa casar mal ao nosso paciente, certo? A gente vai testar coisas que possivelmente são boas. Se for para testar alguma coisa ruim, tipo aquele carga tabágica, a gente vai realizar uma corte, tá? Então aqui a gente está buscando benefício, tá? A gente não está buscando coisa que possivelmente vai causar algum dano, beleza? Então, aqui vocês percebam que a gente tem dois grupos aqui. A gente tem os indivíduos tristes, os indivíduos felizes, certo? E aí a gente vai, no caso do grupo tratamento, a gente vai aplicar alguma terapia, enquanto no grupo controle, como eu disse para vocês, nossa querida metonímia aqui da pílula, da cápsula sem nada, né? A gente vai aplicar o placebo. Então, depois disso, a gente vai observar quantos indivíduos estão sorrindo e quantos indivíduos estão tristes e buscar alguma associação entre o uso dessa terapia e o placebo, ver se ela realmente é superior a nada, certo? Porque aqui nesse grupo controle, você não fez nada. Você não aplicou nada, você deu uma bala de maçã aqui, sei lá, enquanto aqui você deu uma super pílula, enfim, um medicamento novo. E a partir disso você vai ver quantos estão sorrindo em cada um dos grupos, certo? Aqui possivelmente foi legal, né? Aqui a gente tem 4 sorrindo e aqui só um. Então, é para isso que a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado, certo? Comparar alguma terapia com o placebo e ver quais são os benefícios dela e se ela realmente pode ser aplicada e se demonstra como algum método terapêutico eficiente, beleza? Bom, e aqui é importante a gente conceituar duas peças-chave do ensaio clínico randomizado, que são justamente a randomização e o cegamento, tá? Eu vou pausar aqui rapidinho, quer dizer, vocês vão pausar aí o vídeo, né? E eu queria que vocês tentassem dizer para mim, explicar com as palavras de vocês, o que é randomização e o que é cegamento, tá? Podem pausar aí, eu não vou parar de falar aqui, né? Porque vocês podem pausar no YouTube, mas enfim, vamos lá. Randomização, pessoal, é quando a gente tem uma distribuição aleatória dos indivíduos para os dois grupos. Então a gente vai pegar aqui esse grupo, certo? Dividido de 6 pessoas, e a partir de um software, certo? A gente vai pegar no computador isso, dividir eles de maneira completamente aleatória, sem ser por idade, sem ser por lugar que mora, sem ser por sexo, por nada. A gente vai dividir de maneira completamente aleatória em grupo tratamento e em grupo controle, certo? E por que isso é importante? Porque que ele combate o viés de confusão. Ou seja, vamos imaginar aqui que pensar no desenvolvimento deixa eu ver, de diabetes em indivíduos que comem muito doce, certo? E a gente vai pegar e colocar dois grupos, certo? Indivíduos sem randomizar.
Mas aí a gente pode ter um outro fator de risco aí, que é o sedentarismo. Vai que nesse grupo tratamento você tem indivíduos que são sedentários e no outro indivíduos que são ativos. E aí, como é que você vai ver isso? Esse é um viés de confusão. Quando você tem uma terceira variável que está confundindo a relação entre o fator de risco e o desfecho que você está procurando, certo? Então, é por isso que a randomização ela é muito eficiente para isso. A randomização ela combate o viés de confusão de tal modo que ela deixa os grupos iguais. Eles são iguais em idade, eles são iguais em sexo, eles são iguais em fatores de risco, enfim, tudo isso para você conseguir avaliar de maneira randomizada, de maneira aleatória, o efeito da sua terapia, certo? E o cegamento, o que é o cegamento? O cegamento é quando a gente tem um desconhecimento por parte do observador e ou do paciente a respeito do que está sendo feito naquele. Então, para que a gente faz isso? A gente faz para combater o efeito placebo. O efeito placebo é o quê, pessoal? Ah, nossa, tomei um medicamento, melhorei agora, estou me sentindo muito melhor. A gente vê isso, inclusive, num episódio de House, né? Que ele começa a dar a balinha de açúcar para a mãe de Cud, né? Da namorada dele. E a mulher começa a melhorar, assim, tal, começa a sentir uns efeitos adversos do medicamento e tal, só que, na real, aquilo dali foi efeito placebo, porque ele estava dando balinha de açúcar para ela e ela estava achando que estava melhorando, estava tendo efeitos adversos, enfim. Esse é o efeito placebo, porque, tipo assim, é normal que isso aconteça com todos os pacientes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter o efeito placebo nos dois grupos, certo? Se a gente vai ter o efeito placebo nos dois grupos, então ele pode ser desconsiderado, certo? Ele vai ser, enfim, vai ser irrelevante, já que os dois grupos estão iguais nisso, certo? Se não tivesse cegamento, algum dos grupos ele poderia saber o que está sendo realizado, ele poderia saber o que está fazendo, assim e tal, e por isso ter o efeito placebo, enquanto o outro grupo não, certo? Então, esses dois conceitos aqui, randomização e cegamento, são muito importantes quando a gente está realizando um ensaio clínico randomizado, de tal modo que o padrão ouro, o ensaio clínico randomizado top, que a gente quer o quê? É um ensaio clínico randomizado e duplo cego. Por que duplo cego? Porque tanto o observador quanto o paciente, eles não terão noção de quem é grupo tratamento e quem é grupo controle, quem está recebendo o quê, quem está fazendo o quê, certo? E aí outra questão importante. Bom, beleza. A gente já viu esses conceitos de cegamento, de randomização e tal, mas tem uma coisa que eu não entendi. Por que precisa de um grupo controle, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês responderem, enquanto eu bebo água, mas qual seria essa necessidade de um grupo controle? Por que ele precisa existir, certo? E a resposta, na verdade, é bem simples, pessoal. Mas antes eu quero que vocês raciocinem de onde é que surge essa premissa aqui do grupo controle, tá? O que acontece? Olha isso daqui. Esse daqui foi um estudo que realizou uma denervação, certo? Das fibras renais, das fibras nervosas renais, para ver o efeito disso em relação à pressão sistólica do paciente, para ver se isso daí reduzia, se tinha algum efeito, enfim. E vocês percebam que é até plausível, né? A gente pega no paciente, tipo, afere antes a pressão, faz o tratamento e afere nele mesmo. Por que não seria interessante o próprio paciente fazer os dois? Por que não seria interessante o próprio paciente ter as duas aferições, certo? Porque percebam aqui, ó, mudou, ó, a denervação realmente ela mudou a pressão arterial, certo? Tem uma diferença estatisticamente significativa na pressão arterial, reduziu cerca de 14 mm de mercúrio com um desvio padrão de 23,93, certo? Então você teve essa redução, ela foi estatisticamente significativa no antes e no depois, certo? Depois de 6 meses. Mas aí você pergunta, pô, isso daí tá bom, beleza, eu consegui entender que reduziu, por que precisaria então de um grupo controle? E aí eu vou mostrar para vocês o grupo controle, ó, que aconteceu a mesma coisa. Nesse grupo daqui da denervação, a gente fez a terapia que estava sendo indicada, beleza? Enquanto que no grupo controle, que a gente teve o placebo, certo? A gente também teve essa diferença. Ou seja, no grupo que você não fez nada, o efeito foi igual ao grupo que você teve a sua intervenção, certo? Não teve diferença ó, entre os dois grupos. O valor de P, que a gente considera significativo como abaixo de 0,05, 5%, né? Ele não foi significativo, ou seja, esses dois grupos aqui são iguais. Então a denervação ela não tem diferença do placebo, não tem diferença. Entenderam? É por isso que a gente precisa de um grupo controle, porque muitas vezes a gente precisa testar se não fazer nada. Se essa terapia é melhor do que não fazer nada, porque é isso que a gente vai fazer no grupo controle, a gente não vai fazer nada. Nesse caso daqui, ó, foi um procedimento cirúrgico que eles fizeram na denervação. Foi, na verdade, um estudo muito inteligente, um desenho bem rebuscado, assim, porque o que eles fizeram? No grupo da denervação, eles realmente fizeram esse procedimento cirúrgico, certo? E no grupo
controle, o que eles fizeram no placebo, né? Para ser o placebo deles. Claro que eles não deram uma pílula assim para o paciente, não deram um comprimido. Eles expuseram o paciente a uma angiografia renal. Olha que legal. Eles pegaram, fizeram lá a arteriografia renal e tal, e o paciente estava achando que, nossa, eu vou para cirurgia e tal, vou ser tratado, já tem aquele efeito placebo, já tem aquela coisa e tal. Mas no final das contas não estava fazendo, desculpa o termo, não estava fazendo porra nenhuma, certo? Então não estava fazendo nada e o paciente ainda assim melhorou, certo? Então, o que a gente precisa aqui para o grupo controle? Para a gente não confundir que a terapia está sendo realmente boa, enquanto que na realidade ela não está tendo muita diferença em relação a você não fazer nada, tá? Então, para isso que a gente precisa do grupo controle. Para resumir, a gente tem 3 conceitos aqui importantes que elucidam a necessidade do grupo controle. O primeiro deles é o efeito placebo. Como eu disse para vocês, pessoal, o efeito placebo, a gente vai ter esse cegamento daqui dos pacientes, né? Então, no caso desse estudo, os pacientes eles não sabiam o que estava sendo realizado. Eles não sabiam se estavam indo para a cirurgia de denervação ou se estavam indo só para aquela angiografia renal. É por isso que os 2 grupos eles estavam lá, entre aspas, sofrendo o efeito placebo, certo? E já que os 2 estão sofrendo o efeito placebo, o efeito placebo ele não vai ter diferença nenhuma, já que os 2 grupos são iguais em relação a isso, certo? A gente vai comparar realmente se a terapia ela está sendo diferente do nada, que é o que foi realizado no grupo controle. O segundo é o efeito Hawthorne. Esse efeito Hawthorne daqui é muito interessante, pessoal. E para explicar para vocês, eu vou dar um contexto histórico. Na época foi na segunda Revolução Industrial, mais ou menos, havia uma fábrica norte-americana que ela estava querendo otimizar o trabalho, né, dos seus operários. Né? A gente tinha naquela época ali uma cultura muito forte de trabalho, de várias horas, de pouco descanso e tal. E o dono dessa fábrica, né, eu não lembro exatamente se o nome dele era Hawthorne mesmo, sobrenome, e ele observou que quando ele ficava de noite, quando estava de noite lá, que estava tudo escuro, que não tinha muito funcionário lá para observar os operários, ele percebia que os operários eles começavam a trabalhar menos. A rendimento dele caía muito pela noite, caía muito quando as luzes ficavam escuras assim e tal, ficava no ambiente mais escuro, o pessoal dormia, o pessoal ficava descansando, ficava papeando, comia, enfim, várias coisas. E aí ele, pô, vou melhorar isso daqui. E o que ele fez? Ele começou a iluminar aquela região e botar mais gente para observar os operários. Então, a partir do momento que os operários começaram a ser observados, eles começaram a aprimorar o desempenho deles na fábrica. Eles começaram a trabalhar melhor, trabalhar mais, descansar menos, enfim. Tudo isso porque eles estavam sendo observados, certo? E a fábrica, evidentemente, ascendeu demais depois dessa intervenção. E o que é o efeito Hawthorne aqui na medicina? Imagine que você está lá num leito de hospital. Poxa, você tem um nutricionista te acompanhando, você tem um médico que vai lá ver todo dia como você está, você tem a enfermeira lá medindo sua pressão arterial. Enfim, você tem todas essas coisas que, pô, você está sendo observado, você está... Pô, eu quero melhorar. Poxa, eu estou melhorando, eu quero melhorar. Você tem aquela coisinha de você querer melhorar, sabe? Então, o que o efeito Hawthorne faz, né? Você vai ter essa sensação de que você vai estar melhorando, né? E isso naturalmente vai fazer com que você realmente melhore, né? Vai fazer você melhorar. Você está sendo observado, certo? Então, o efeito Hawthorne vai acontecer nos 2 grupos. Então, eles vão ficar iguais, certo? Tanto no tratamento quanto no grupo controle. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo que tanto no grupo tratamento quanto no grupo controle, você vai ter tanto o efeito placebo quanto o efeito Hawthorne. Só que como eles vão ocorrer nos 2 grupos, você não tem diferença. Eles já estão sendo desconsiderados, certo? É diferente, por exemplo, de você ter só naquele grupo da denervação, como eu falei para vocês. Tendo só nesse grupo da denervação, você pode ter uma melhora por causa do efeito Hawthorne, por causa do efeito placebo, certo? Se você avaliar só um grupo. Então você não tem como avaliar se a terapia realmente está sendo eficiente se você tem a possibilidade disso estar ocorrendo por causa do efeito placebo ou por causa do efeito Hawthorne, né? Se o paciente está melhorando por causa de algum desses efeitos. Então é por isso que você precisa do grupo controle, para ter o efeito placebo e o efeito Hawthorne dos 2 grupos e também anular o efeito dos 2, certo? E também muito interessante o fenômeno de regressão à média. Esse daqui é um pouco mais complicado da gente entender, né? Aqui tem a definição certinha do que significa e tal. Lembrando, pessoal, que esse slide está lá no Drive, caso vocês queiram acessar, certo? E acompanhar, enfim, tirar print e tal, anotar. Mas o que é esse efeito de regressão à média? Vocês já ouviram aquela expressão de nossa, não pode elogiar que dá ruim, não pode elogiar que volta, enfim. O que está acontecendo aqui? Vamos supor que seu aluno nota 5, certo? Normalmente assim você tira várias provas, você vai lá tirar nota 5 e tal.
E essa é sua média, tá? Essa é sua média. E aí um belo dia de sol você acordou inspirado e tal, e foi lá e tirou nota 8 na prova. E na seguinte você tirou 5 de novo. Foi porque você foi elogiado que você voltou a tirar nota 5? Não foi. Foi porque aquela dali é a sua média. Então você, beleza, você atendeu ali em determinado momento, mas a tendência é que você regrida a sua média novamente. Da mesma forma, para inferior, você está lá tirando 5, 5, 5, 5, aí vai na prova e tira 2. E aí na seguinte tira 5 de novo. Por quê? Porque isso daí é o fenômeno de regressão à média. Você tende a regredir a média, certo? Essas medidas extremas, essas aferições extremas, elas tendem a voltar para a média, certo? Elas tendem a regredir para a média, tanto superior quanto inferior, certo? E a sua média voltar a ser 5 mesmo. Claro que você pode aumentar a sua média. Você pode, sei lá, pô, resolvi, teve um insight lá, vou virar um aluno bom, 8, 8, 8, 8, 8. Mas aí a sua média passa a ser 8 e qualquer coisa muito acima disso ou muito abaixo disso passa a ser um outlier, né? Da mesma forma, você começar a vagabundear, ir pro cinema, assim, nos intervalos da aula, sei lá. E aí a sua média passa a ser mais baixa e agora o 5, que antes era a sua média, ele passa a ser um outlier superior à sua média, certo? Então esse daqui é o fenômeno de regressão à média. Você sempre tende a regredir a média. O que eu estou dizendo aqui, ó? Os pacientes que fizeram essa primeira medição da pressão arterial aqui, pode ser que algum certo dia os pacientes eles estavam, poxa, com a pressão muito alta, eles estavam com a pressão, meu Deus, algum dia estavam estressados e tal, enfim. E aí com esses 6 meses, com a outra aferição, a segunda aferição, certo? Eles regrediram a média deles, regrediu, voltou ao normal, certo? E isso não necessariamente foi por causa da denervação. Como eu disse para vocês, essa diferença estatisticamente significante entre a primeira e a segunda aferição pode ser tanto pelo efeito placebo, quanto pelo efeito Hawthorne, quanto pelo fenômeno de regressão à média. Pode ser por qualquer um dos três. Só que aqui a gente viu que, na verdade, não foi por causa da terapia de denervação, porque ela não tem diferença entre o grupo controle. Beleza? Deu para entender mesmo, pessoal? Isso daqui é um pouquinho complicado. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp para tirar dúvida e tal, mas é basicamente isso sobre os estudos. E aí, naturalmente, a gente tem as vantagens, as desvantagens, as aplicações e tal, que a gente está vendo em todos, certo? E o que é aqui? Primeiro de tudo, ele permite cegamento e randomização. Isso daí, como eu expliquei para vocês, pessoal, é uma coisa fundamental para a gente avaliar a eficiência de alguma terapia e tal, sem ter esses fatores que confundem, né? Eles respondem de maneira mais definitiva às hipóteses de ensaio clínico randomizado, duplo cego. Em geral, é o melhor delineamento. Como vocês viram aqui, não tem muito segredo, é o melhor. A desvantagem, evidentemente, você já pensa que se uma corte é cara, imagine um ensaio clínico randomizado, certo? É um estudo muito complicado da gente fazer, é muito caro, ele demanda muito tempo. E o problema é que pode expor os pacientes a potenciais danos. Como eu disse para vocês, isso daqui é eticamente complicado, porque a gente não vai expor o paciente a um dano de forma intencional. Mas vai que aquele medicamento que você está ali testando tem algum dano que você não sabe. A gente viu agora na vacina do Covid, o paciente lá que teve, eu acho que foi mielite aguda transversa, não sei, foi alguma coisa dessas aí, ele teve, certo? Então esses são potenciais danos, e por isso que é eticamente complicado. Vocês veem que a pesquisa parou ali na hora, acho que foi a vacina de Oxford, né? Parou ali na hora, porque isso daí é muito complicado você lidar com essas questões, certo? Já que você pode expor os pacientes a potenciais danos, só que evidentemente você não vai fazer isso como faria numa corte, certo? Que você vai acompanhar lá o paciente da carga tabágica e tal, você não vai fazer uma coisa esperando um dano, você vai fazer alguma coisa esperando um benefício, só que infelizmente nesse benefício pode acontecer algum malefício pelo contrário, tá? E como eu disse para vocês, mais uma vez, até sendo repetitivo aqui, a aplicação dele, que ele é o padrão ouro para estabelecer a efetividade de intervenções. Bom, aqui a gente vai agora para a pesquisa com dados existentes. Não se percam, a gente já viu os estudos observacionais lá, que são o quê? Transversal, corte, caso controle e o ecológico. A gente viu o intervencionista, que é o ensaio clínico randomizado, e agora a gente vai para a pesquisa com dados existentes. O primeiro deles é o que? O relato de caso, pessoal. Aqui é bem simples. Relato de caso é aquele que a gente vê no congresso, que a pessoa relatar algum caso, assim, alguma coisa estranha que aconteceu, certo? Tem suas vantagens. As vantagens, ela compartilha experiência de descobertas, trata de casos raros, então aqui você não consegue pegar muitos casos desses. Você não consegue fazer muitos tratamentos daquela forma, alguma técnica cirúrgica nova aqui, alguma terapia experimental que você fez aqui, deu certo em algum caso, enfim. E é muito interessante que os detalhes da intervenção eles são muito, muito bem descritos. Então aqui eles normalmente são bem claros, bem transparentes em relação a qual intervenção foi realizada, como ela foi realizada. Vocês pegarem
um relato de caso de alguma cirurgia, poxa, o cara detalha cada vírgula que ele fez na cirurgia, assim, sabe? Cada respiração que ele fez na cirurgia, enfim, cada espirro que surgiu lá na sala, ele detalha, certo? A desvantagem é que a conclusão se baseia em poucos casos, né? Que a gente tem tanto o relato de caso quanto a série de casos, né? Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Que a conclusão se baseia em poucos casos. E essa metodologia é muito fraca, muito falha e ela é incapaz de validar alguma associação causal, alguma terapêutica, enfim. E como eu disse para vocês, o grupo controle é fundamental para qualquer coisa. E como aqui não tem grupo controle, a gente não pode afirmar nada, certo? Aqui a aplicação, eu botei isso daqui mais de brincadeira, né? Apresentações e congressos, porque é o que vocês vão ver, pessoal. A gente é estudante de medicina no Brasil, que é um país subdesenvolvido, não se importa com o desenvolvimento científico, amadurecimento científico. Então, naturalmente, aqui a gente vai, na maioria dos congressos, apresentar um relato de caso, relato de experiência, enfim. São trabalhos, muitas vezes, com nível baixo de evidência, certo? Mas que muitas vezes podem ser muito bons e aceitos para publicação em algumas revistas de qualidade. Outra informação interessante é os subsídios. Eles fornecem subsídios, ferramentas para o melhor tratamento dos pacientes em determinadas situações. Então, alguma técnica cirúrgica que é interessante para tal tipo de paciente, para tal tipo de complicação. O que você faz na sala operatória quando você tem esse tipo de complicação. Enfim, alguma coisa específica, interessante e rara pode ser interessante, né? Fornecer um subsídio aí para outros profissionais aplicarem. Revisão sistemática. Esse daqui é muito legal, pessoal. Revisão sistemática é muito interessante e para vocês entenderem melhor, vocês veem que eu estou botando a definiçãozinha aqui em cima, mas é só para vocês anotarem, lerem se quiserem e tal, pausar o vídeo, tirar o print, enfim, mas eu estou ignorando como vocês podem ver, certo? É só para não dizer que eu não estou usando referência, estou tirando da minha cabeça, tá? Mais uma vez foi tirado aqui da linha da pesquisa clínica. O que é a revisão sistemática? Tá? Eu gosto de comparar uma biblioteca. Então imagine aqui. A gente está numa biblioteca, certo? A gente quer fazer algum estudo. E para isso a gente vai lá na biblioteca, né? Vamos imaginar que a gente está lá em 1900 e pouco. A gente vai na biblioteca para fazer esse estudo e vai lá tranquilo, né? A gente vai procurar um livro, certo? Achou lá um livro na biblioteca, a gente vai começar a ler. Pô, achei esse livro daqui interessante. E aí se você achou esse livro interessante, você guarda para fazer a sua pesquisa. Mas se você achou esse livro ruim, né, você pega e descarta ele, certo? Joga ele fora, enfim. Não vai usar ele para sua pesquisa. E o que é a revisão sistemática? Você vai pegar vários estudos, certo? Avaliando esses estudos a respeito de quais têm qualidade, quais podem ser usados para sua pesquisa e descartando aqueles que fogem dos critérios de inclusão ou de exclusão, certo? E a partir disso, você vai montar a sua pesquisa, certo? Você vai pegar vários estudos já existentes, como eu disse, uma pesquisa com dados existentes, e rodar nessa biblioteca coletando estudos de qualidade e estudos sem qualidades para somente então formar a sua hipótese, tá? Então, o que você faz aqui? Você faz uma análise de estudos primários, ou seja, isso daqui é um estudo secundário, e você tem uma descrição de objetivos, de materiais e métodos de maneira muito transparente, ela é muito explícita, ela é reprodutível. Então, aqui é basicamente, pessoal, o conceito que inclusive Nath falou no último Journal Club, é você buscar fazer um estudo que possa ser reprodutível em qualquer lugar. Então, o cara que fez isso daqui lá no laboratório da NASA, eu posso fazer aqui no quintal do seu José, tá ligado? Com uma internet de escada, tá ligado? Qualquer pessoa pode fazer, lendo o texto, lendo os resumos, lendo todos os fluxogramas e aplicando tudo certinho. Ela consegue achar aquelas mesmas informações, certo? Ele precisa ser muito transparente, é por isso que é chamado de sistemático, tá? E vocês já devem ter lido alguma diretriz de hipertensão, diretriz de diabetes, de dislipidemia, enfim. A diretriz nada mais é do que uma revisão sistemática, o up-to-date, nosso querido amigo up-to-date, é uma revisão sistemática. Basicamente, ali tem mais um critério de revisão narrativa, né? Porque é uma pessoa que escreve ali, também pega muita coisa da experiência dela, mas fundamentalmente, vocês virem lá, é cheio de referências do UpToDate, tem umas 40 referências por artigo do UpToDate. E aquilo que é uma revisão sistemática, você pega o que tem de mais atualizado em relação à conduta, diagnóstico, terapêutico e tal, e faz uma revisão sistemática daquilo, buscando elucidar o que é melhor, o que é mais eficiente, enfim, certo? Isso é a revisão sistemática. E aí, naturalmente, ela tem as suas vantagens. Desvantagem é muito difícil você dizer assim o que é desvantagem e tal, mas é porque ela usa dados secundários, então você não tem muito controle sobre o que está sendo usado ali.
A vantagem é que os métodos explícitos limitam os vieses. A grande quantidade de informação ela pode ser rapidamente assimilada por profissionais de saúde. Isso daqui é o que é a diretriz. Em vez de você pegar lá o ensaio clínico randomizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai pegar só a diretriz, que ela já tem lá dizendo tudo para você. Já tem lá dizendo o que você precisa fazer e tal em cada situação, em vez de ficar olhando o ensaio clínico randomizado um de cada vez, tá? A aplicação ela vai solucionar controvérsias entre estudos com estimativas divergentes, ou seja, você tem vários estudos sobre determinada área, encontraram resultados diferentes, e você vai ver por qual tem mais qualidade, qual é melhor, qual foi mais bem realizado, esse daqui teve cegamento, esse daqui teve randomização, enfim. Você vai ver qual foi o melhor para somente então você conseguir responder perguntas que não são abordadas diretamente para aqueles estudos, certo? Mas que você pode integrar vários estudos e assim responder perguntas diferentes, tá? E aqui outra questão importante é você analisar melhor os subgrupos e diminuir o intervalo de confiança que foi encontrado em cada um desses estudos, certo? E dessa modo possibilitando uma estimativa assim mais precisa do que tá ali sobre o seu efeito do seu tratamento, enfim. Basicamente é isso. A meta-análise. O que é a meta-análise? Mais uma vez a definiçãozinha aqui bonitinha para vocês. E a meta-análise, o que você faz? Imagine que você, basicamente aqui, você quer realizar um estudo, certo? Você quer fazer um cálculo de alguma coisa. Só que você não pode fazer esse cálculo só uma vez, né? Você tem que testar várias vezes esse cálculo. Então você vai fazer vários cálculos, você vai pegar várias vezes, fazer o mesmo cálculo, fazer vários estudos, enfim. Você não tem como fazer vários estudos da mesma coisa, testar a mesma coisa várias vezes, fazer vários cálculos. Você vai pegar outros estudos já existentes, assim como a revisão sistemática, e dessa forma você vai usar os aspectos estatísticos da revisão sistemática, ou seja, a meta-análise nada mais é do que você fazer a revisão sistemática comparando os dados dos estudos. Então, você agora realmente vai utilizar um programa de análise estatística, você vai fazer uma análise de todos aqueles dados, para somente então você conseguir responder a pergunta que estava sendo feita, né? Então você vai combinar o resultado de vários estudos, que são estudos independentes, certo? Você vai pegar esses estudos e juntar os dados dele, combiná-los, certo? E essa integração de resultados ela é muito interessante porque permite que você consiga estabelecer uma conclusão a respeito de determinada pergunta. Ou seja, ela é utilizada para fortalecer a medicina baseada em evidências. Por quê? Porque aqui você está pegando vários estudos e vendo qual é o melhor. Você está vendo qual é a conclusão de todos esses estudos, certo? Você estava fazendo um novo cálculo a partir do cálculo que outras pessoas já fizeram e o seu cálculo tende a ser mais bem feito, né? Já que você vai estar pegando dados mais abrangentes. E aqui as vantagens e desvantagens são muito similares à revisão sistemática. O principal da meta-análise é o quê? Que permite o aumento do espaço amostral. Isso daqui é o principal, pessoal. Por quê? Porque normalmente você faz uma meta-análise assim de poucos estudos, de uns, não sei, 30 estudos, mais ou menos assim, sabe? É uma coisa muito pequena. E normalmente esses estudos também são pequenos, certo? Então o que você vai fazer? Esses estudos pequenos você não consegue ter uma validade externa muito grande. Você não consegue ter um resultado global assim que possa se aplicar para diversas situações. Então você vai pegar uma meta-análise, ou seja, pegar resultados de diversas populações, de diversos estudos, e assim extrapolar o tamanho amostral, certo? Em ensaios clínicos randomizados pequenos, você vai pegar eles e extrapolar o espaço amostral deles, certo? Você vai pegar uma amostra maior ainda, certo? Já que você vai estar pegando vários estudos, dados de vários estudos. A desvantagem, mesma coisa da revisão sistemática, porque a qualidade da sua conclusão ela depende dos outros estudos. Então, aquele estudo primário, às vezes, foi meio ruinzinho, não foi muito de qualidade. Então, poxa, vai acabar comprometendo o seu estudo também, certo? Você está dependendo dos outros. Pior coisa na vida é você depender de outras pessoas. E aqui a meta-análise e revisão sistemática, ou seja, pesquisa com dados existentes, você está dependendo dos outros, entendeu? Então, isso daqui fundamentalmente é uma desvantagem. Então, a aplicação, como eu disse para vocês, é ensaio clínico randomizado, pequeno ou médio, com o intuito de responder algumas questões. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero pegar um ensaio clínico randomizado pequeno, médio, enfim, e eu quero pegar vários desses, extrapolar os resultados para que eles possam ter um P com um valor comparável ao de um ensaio clínico randomizado grande. Ou seja, eu vou pegar vários pequenininhos, como se fosse um megazord, assim, sabe? Não sei exatamente. Vai pegar vários pequenininhos assim, juntar e formar um grandão, sabe? Unidos venceremos, certo? Então você vai pegar vários pequenininhos, os dados de cada um, enfim, e tentar ter uma equivalência desses pequenos juntos, médios, enfim,
com a de um grande ensaio clínico randomizado. Pessoal, tem uma coisa muito interessante que eu trouxe para vocês, que é a pirâmide de estudos. Eu confesso que eu não gosto muito que vocês fiquem aqui presos a essa pirâmide, não gosto que vocês fiquem se apegando demais ao que está sendo dito aqui, mas essa pirâmide existe e eu tenho que ser honesto, tenho que trazer para vocês, ela é uma boa bússola, tá? Então o que eu quero dizer com bússola? A bússola tende a apontar para você o melhor caminho a ser percorrido, mas não necessariamente você vai seguir exatamente aquilo dali que ela está dizendo, certo? Então, a meta-análise realmente tende a ser o melhor tipo de estudo, mas você tem muitos ensaios randomizados que são melhores do que a meta-análise. Por exemplo, no TCC da Baiana, tem muito TCC da Baiana que faz revisão sistemática. Você vai me dizer que o TCC da Baiana que faz a revisão sistemática é um pessoal lá muito... um vagal. Vou pegar o exemplo aqui de uma pessoa vagal. Fez a revisão sistemática sobre determinado tema. Enquanto isso, lá na Suíça foi feito um super ensaio clínico randomizado de determinado tratamento também. Os dois estão abordando a mesma coisa, só que evidentemente o trabalho da Suíça foi muito mais rebuscado, muito mais bem desenhado em comparação à revisão sistemática do cara lá da Baiana, que foi um vagabundo, né? Então me digam, qual foi melhor? Só porque ele teve um desenho de estudo melhor, só porque ele teve um desenho de estudo que tende a ser melhor, necessariamente vai ser de qualidade superior? Claro que não. O nível de evidência não necessariamente depende só dessa pirâmide. Então, isso daqui é uma coisa para vocês se fundamentarem. Ó. E a gente tem, claro, a opinião do especialista. Não, na minha vivência isso daqui é de tal coisa, na minha experiência isso daqui funciona aqui. Na prática isso é assim. É o clássico opinião do especialista. Isso daqui não é evidência confiável, certo? Então, eu uso cloroquina por causa de tal coisa, porque eu vi isso daqui, porque na minha experiência a cloroquina faz tal coisa. Pode até ser que a cloroquina tenha um efeito positivo, só que não vai ser a opinião do especialista que vai comprovar isso. E sim um ensaio clínico randomizado de qualidade, uma meta-análise de qualidade, certo? Então essa pirâmide daqui é interessante para vocês terem um norte, mas por favor, não fiquem apegados a ela, não fiquem muito agoniados, não fiquem com preconceito se vocês virem a série de casos. Não fiquem com preconceito se vocês virem um caso controle. Por exemplo, caso controle de doenças raras. Como é que você vai fazer um ensaio clínico randomizado de doenças raras? Como é que você vai fazer uma coach de doenças raras? Não tem como fazer. Você vai fazer um caso controle, não necessariamente o nível de evidência que você encontrar vai ser ruim. Não necessariamente vai ser baixo. É o que você tem. Você tem que se virar bem com o que você tiver, certo? Então, caso controle se mostra muito interessante para isso. E aqui, para fixar, eu trouxe algumas questõezinhas para a gente fazer, certo? Vou pedir para que vocês tenham uma pausa no vídeo, tentem responder sozinhos, para somente então partir para a resolução, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma questão da Unifesp, certo? Ele diz que pesquisadores brasileiros elaboraram um estudo epidemiológico para investigar os fatores associados à microcefalia. Conduziram um estudo em recém-nascidos com microcefalia e compararam com um grupo de recém-nascidos sem microcefalia e avaliaram se as suas mães tiveram infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Qual é o tipo de estudo e a medida de associação? Bom, vamos perceber aqui que ele está fazendo o quê? Ele está querendo investigar os fatores associados à microcefalia. Mas o que ele fez? Ele pegou recém-nascidos que já tinham microcefalia e viram quem é que teve mãe infectada pelo Zika vírus durante a gestação. Então o que veio antes? A infecção por Zika vírus ou a microcefalia? Zika vírus. E depois a microcefalia. Só que o que o estudo fez? Ele partiu do desfecho, que é a microcefalia, e foi buscar o fator de risco, que era a infecção por Zika vírus. O que é isso aqui? Isso aqui é um caso controle. Certo? A gente tem um caso controle e aí a gente já consegue acertar a resposta, que é a letra A. Mas é muito importante que vocês consolidem bem isso. Ou seja, aqui a gente partiu do doente e foi buscar quem tinha fator de risco, quem não tinha fator de risco, certo? Para a partir de então fazer o nosso desenho de estudo. Beleza? E aí, o que é importante também a gente saber aqui, aqui a gente já tem a resposta literal, né? Mas eu quero trazer para vocês também o conceito do odds ratio. O que é o odds ratio? Quando a gente está falando de odds ratio, como eu disse para vocês, isso daqui é uma aula que eu quero abordar várias coisas, assim, não necessariamente falar de tipo de estudo só, né? O odds ratio, pessoal, a gente vai ver o que a gente quer dividido pelo que a gente não quer que aconteça. Então, para calcular o odds ratio, a gente tem basicamente A, que é o quê? Grupo tratamento com desfecho, que é legal, dividido pelo D, que é grupo controle sem desfecho, beleza? Ou seja, grupo controle não teve nada, recebeu placebo, não teve desfecho. Enquanto que o B, que é o quê? Grupo tratamento sem desfecho, ou seja, não teve eficiência, e o C,
que é o grupo com desfecho, mas que foi no grupo controle, tá? Então a gente tem o quê? A vezes D, que é o que você quer, dividido pelo que você não quer, que é C dividido por B, certo? Então odds ratio é o quê? A chance, certo? A chance de acontecer o que você quer dividido pela chance de acontecer o que você não quer, beleza? Basicamente é isso, odds ratio é uma coisa complicada de entender, certo? Eu não pretendo ficar explicando aqui para vocês muito a respeito, porque tem vários vídeos, vocês podem procurar a respeito disso, mas odds ratio basicamente, pessoal, vocês vão ver muitos lugares dizendo e ensinando vocês, mas a forma mais simples de você entender é que odds ratio é o que você quer que aconteça dividido pelo que você não quer que aconteça, tá certo? Beleza. Segunda questão. Uma questão aqui da Unicamp. Um estudo comparou as taxas de incidência de câncer de colo em mulheres adultas em 10 países e as respectivas médias anuais de consumo de carne vermelha no ano de 2015. O desenho de estudo é... Bom, o estudo ele está comparando as taxas... Eu vou letra por letra, tá? É melhor. Vamos lá. Corte para detectar a incidência de câncer entre as mulheres de risco. A gente está acompanhando alguma coisa ao longo do tempo? Percebam, ele só pegou uma coisa aqui, ele pegou a taxa de incidência, beleza? Ele pegou a média de consumo anual de carne vermelha, mas ele analisou o paciente individualmente para saber quanto cada um come. Ele analisou cada uma das mulheres que teve câncer de cólon. Só por isso ele já não é uma corte, certo? Porque ele já está pegando os dados agregados, ele não está pegando dado individual. Eu falei dado agregado, você já pensa em quê? Ecológico, né? Que é a letra C. Mas antes disso, vamos para a letra B. Caso controle. Bom, se você está partindo de algum desfecho e indo de forma longitudinal para algum fator de risco, não está. Ele é eliminado pela mesma forma aqui que a letra A está sendo eliminada, certo? Letra A foi eliminada por quê? Porque a gente não está acompanhando os pacientes, a gente só pegou uma foto, a gente pegou um retrato. Isso é o quê? É estudo ecológico. Ou seja, a gente quer destacar as correlações estatísticas a partir de dados agregados, ou seja, a gente está olhando todo, a gente não está olhando as partes, certo? Cada um indivíduo, certo? A gente está olhando todo. É o que? É média anual de consumo de carne vermelha no ano de 2005. Isso daí é um agregado. Isso daí não é uma pessoa que comeu 1 kg de carne por ano, né? Ou vegano, né? Sei lá, uma pessoa que ama carne. Eu como muito mais do que talvez a média de carne, entendeu? Mas, enfim, você não pega os dados do indivíduo, você pega o dado do agregado, tá? Estudo de caso, aqui a gente não está vendo um relato de caso, a gente não está vendo, enfim, essas coisas mais simples, tá? Vamos lá. São vantagens dos estudos de corte, exceto a exposição das pessoas aos fatores de risco não constitui problemas éticos. Isso daqui é o quê? Isso daqui é verdade. Por quê? Porque lembra daquilo que eu falei do tabagismo, da carga tabágica, enfim. Isso daqui não é um problema ético, porque você não está botando a pessoa para fumar. Você não está botando a pessoa para essa intervenção possivelmente negativa. Você está só observando se acontece ou não, beleza? Então isso daqui é verdade, portanto não pode ser a resposta da nossa questão. Letra B. Os dados sobre a exposição têm melhor qualidade do que em estudos de caso controle. Isso daqui é verdade, pessoal. Perfeito. Por quê? Porque lembrem que quando a gente vai comparar a questão do câncer de pulmão, a gente pergunta para a pessoa no caso controle, né? No caso controle aqui a gente faria o quê? A gente perguntaria: quantos cigarros em média você fumou durante a vida? Ou você não acha que é muito melhor a gente ver quantos cigarros a pessoa está fumando cada dia a partir de hoje? O que é melhor? O que tem mais qualidade? Entenderam? Nesse daqui do caso controle, a gente vai depender da memória da pessoa. Ele vai, sei lá, uns 20 aí por semana, não sei. Enfim, a gente vai depender da memória da pessoa. Isso, obviamente, não é positivo, tá? Vários desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente. Perfeito. Isso daqui é verdade, galera. Lembre que a gente tem muito aquela questão de... numa corte, a gente consegue analisar vários dados de pacientes, a gente analisa cada um individualmente, a gente está acompanhando eles ao longo do tempo, certo? Então a gente não precisa investigar somente um dos desfechos, certo? A gente pode pegar vários desfechos, certo? Já que a gente consegue ter acesso a cada característica do paciente individualmente e diferentemente do estudo ecológico, a gente não está pegando dados agregados, tá? E por fim, utilidade em estudos ecológicos etiológicos de doenças raras. Aí é que é a resposta da nossa questão, certo? Pensem, por exemplo, na questão do que eu falei para vocês da doença rara. A doença rara é o quê? A gente não vai fazer uma corte de doenças raras. Imagina, a gente pegar o fator de risco, adivinhar o fator de risco para ver se vai desenvolver alguma doença rara que a gente não sabe, enfim. É muito melhor a gente fazer um caso controle. Então, para doença rara, você vai fazer o caso controle, beleza? Aqui eu botei
a foto do cigarro aqui da pessoa, do tabagismo, certo? Para vocês lembrarem da comparação do corte com o ensaio clínico randomizado, certo? Comparar a corte também com o caso controle, beleza? E entender por que ela é melhor para esses casos aqui mais eticamente complicados e para esses também que exigem as informações mais precisas do nosso paciente, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Com a finalidade de identificar fatores associados à hipertensão arterial sistêmica, foram selecionados 1.453 indivíduos em uma determinada localidade. 103 indivíduos, 7,1%, foram diagnosticados como hipertensos. O odds ratio de hipertensão entre os que apresentavam hábitos de vida sedentários, comparados com aqueles mais ativos, foi de 4,01, com IC, que IC é intervalo de confiança, de 2,19 a 6,27. Quando os dados foram ajustados para a idade, o odds ratio foi de 3,57, com o intervalo de confiança variando de 0,87 a 5,31. Baseados nos resultados desse estudo, qual a afirmação correta? Então, primeiro de tudo, para a gente analisar essa questão, não é muito difícil a gente chegar na resposta, já vão ver que a gente vai chegar rapidinho, mas eu quero elaborar, elucidar alguns outros conceitos com vocês. Primeiro de tudo, o que é esse maldito intervalo de confiança aqui, né? E por que 95%? Isso partiu de onde? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo para a gente que o odds ratio é 4,1, tende a ser 4,1, só que o intervalo de confiança permite que a gente consiga enxergar com mais exatidão para onde aquele valor dali pode variar. Então, 95% diz o quê? Em 95% de 100 casos, o odds ratio vai estar entre 2,19 e 6,27. Certo? Então, o odds ratio pode ser 4,1, só que ele pode ser também 2,19, 2,21, 6,22, certo? Pode estar variando nesse intervalo daqui, certo? Então, o odds ratio, ele vai ser sempre acompanhado desse intervalo daqui de confiança, vocês vão perceber no estudo. E uma coisa muito importante que vocês têm que perceber desse intervalo de confiança é que ele não pode cruzar o valor 1. Porque se ele cruzar o 1, a gente vai ter uma confusão, ele não vai ser significativamente relevante para nós. Por quê? Porque se ele está cruzando o 1, pense aqui, o odds ratio foi de 3,57, com intervalo de confiança de 0,87 para 5,31. O que ele está dizendo para a gente? O odds ratio pode ser 5,37, ele pode ser 0,87, ele pode ser 0,91, mas ele pode ser também 5,2, 4,9, enfim. Vocês percebem que 0,9 é muito diferente de 1,2, por exemplo? Por quê? Porque quando você fala 1,2, você está dizendo que a probabilidade de acontecer o que você quer, ela é maior de acontecer o que você não quer. Só que quando esse valor é abaixo de 1, ou seja, o denominador é maior, você está dizendo que a probabilidade de acontecer o que você não quer é maior do que o que você quer. Então não tem como você afirmar de forma exata isso daqui se você tem um odds ratio cruzando o valor 1. Então é por isso que a gente desconsidera esse odds ratio daqui, certo? Ele não foi significativamente relevante, beleza? E qual o desenho de estudo aqui? Desenho de estudo bem simples, pessoal. A gente tirou uma foto desses indivíduos. Então a gente pegou os 4.453 indivíduos e tirou uma foto e constatou que 103 indivíduos eles têm hipertensão arterial, certo? Isso daí a gente já consegue a resposta e é um estudo epidemiológico transversal. Mas vamos cada uma das alternativas para vocês entenderem porque está errado. Representa uma avaliação de estudo epidemiológico do tipo caso controle. Aqui não, né, pessoal? Primeiro eu penso em caso controle, normalmente vai ser mais para doença rara. A gente está vendo aqui hipertensão. Eu acho que 1 a cada 7 indivíduos, não sei, no mundo tem, é uma coisa muito comum. Então, não é uma coisa rara. A gente não está tendo esse acompanhamento longitudinal, a gente não está partindo do desfecho, indo para o fator de risco, enfim. Não é um caso controle, tá? O risco de desenvolver hipertensão é 4,1 vezes maior dentre os que têm hábitos de vida sedentários. Isso daqui estaria certo, pessoal, por causa do valor aqui do odds ratio, certo? Seria realmente isso. Só que percebam que a gente não tem como afirmar com exatidão que isso daqui está certo, porque os dados não tinham sido ajustados para a idade ainda. Quando eles foram ajustados para a idade, encontrou outro valor. Então você não pode afirmar isso daqui com exatidão. Ainda que tenha essa informação aqui, você não pode afirmar porque ele não foi ajustado para a idade. Então a idade aqui ela estava funcionando como possivelmente um viés de confusão, certo? Tanto que a gente viu que o odds ratio ele não foi significativamente relevante nesse caso, já que ele cruzou o 1. Então você não pode afirmar isso daqui, tá? E a probabilidade de hipertensão é 3,57 vezes
4% maior nos indivíduos com hábito de vida sedentário. Isso daqui está errado. Ele tentou só confundir aqui a gente em relação ao odds ratio, certo? Para uma confusão conceitual, certo? Então, só para revisar como a gente tornaria essa C daqui certa, tá? Para essa C estar certa, ele teria que dizer o risco de desenvolver hipertensão é 3,57 vezes maior desses indivíduos que têm hábitos de vida sedentários. Mas isso só estaria certo se esse 3,57 tivesse um intervalo de confiança que não cruzasse 1. Como ele cruzou 1, não tem como isso daqui ser afirmado, não tem resposta certa, não tem como corrigir isso daqui sem antes corrigir o intervalo de confiança, tá? Beleza. Um estudo de Court tem maior capacidade na determinação da causalidade de uma doença do que o estudo seccional, pois... Opa, eu acabei passando aqui. Mas enfim, pessoal, perdão. Vamos dar uma olhada aqui. E o estudo seccional não consegue determinar em geral a relação temporal, a incidência entre a exposição e o desfecho. Isso daqui é a verdade, pessoal. É a resposta correta que a gente já tem aí, né? Porque você não acompanha eles ao longo do tempo. Você vai simplesmente pegar uma foto. Você não vai ter essa relação temporal, certo? Você vai só tirar uma foto ali de um dado momento e a partir disso fazer a sua pesquisa, tá? Vamos lá. O custo muito alto de um estudo seccional torna difícil a sua realização em grandes populações. Isso daqui está errado, pessoal. O estudo seccional é muito barato. O estudo seccional está dizendo aqui secção transversal, estudo de corte transversal, tá? Não é um estudo barato, você vai ali tirar uma foto, é muito mais simples, muito mais fácil de realizar do que um estudo de corte, tá? Os resultados de um estudo seccional necessariamente se aplicam somente à população em estudo. Isso daqui está errado também, pessoal. Lembre que o estudo ecológico, a gente tem um negócio enorme que serve para o Brasil inteiro, serve para vários municípios, não é só para aquilo dali pequenininho que está sendo estudado, tá? E o estudo de Court consegue definir com mais clareza a prevalência de determinada doença. Isso daqui também está errado, pessoal. E eu trago a nossa banheira querida aqui para vocês lembrarem mais uma vez que a incidência é o que o Court vai medir, ou seja, você consegue ver a quantidade de água que está entrando, mas na Court você nunca tira uma foto daquela área, então você não consegue medir a prevalência, certo? Você não consegue medir a quantidade de água que vai ter ali na sua banheira, beleza? Dois pesquisadores decidiram estudar o impacto da prescrição de progesterona vaginal na prevenção do parto prematuro entre gestantes e adolescentes assistidas em unidades básicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Para essa finalidade, desenvolveram uma pesquisa na qual as gestantes que procuraram assistência na UBS de Copacabana não receberam a medicação, enquanto aquelas assistidas na UBS de Engenho da Rainha receberam a droga. Em relação ao delineamento do estudo, assinale a opção correta. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele é observacional ou intervencionista? Ou no caso aqui, experimental, né? A gente vê que está sendo aplicada a vacina, está sendo aplicada a intervenção. Então já vamos cortar aqui a letra A e a letra C, porque ele está sendo sim experimental, tá? E agora, ele é aleatório ou não? Ele não é aleatório, pessoal. E disso aí a gente já consegue pegar a resposta que é a letra B. Por quê? Porque ele não está dando uma divisão dos pacientes de acordo com o software lá do computador. Não está sendo a divisão aleatória. Ele está pegando as mulheres da UBS de Copacabana e UBS de Engenho da Rainha. E são bairros completamente diferentes. Copacabana todo mundo conhece. É um dos mais ricos lá do Rio de Janeiro, dos mais nobres, altíssimo IDH. Enquanto que Engenho da Rainha é um dos piores, um bairro pobre, certo? Então, são populações muito diferentes, faixa etária diferentes, condições financeiras diferentes, problemas diferentes, comorbidades diferentes, enfim. Então, isso daí é um fator de confusão importante e a divisão não foi aleatória, certo? Então, ele não é duplo cego, porque você sabe quem está tomando o quê, aonde está sendo tomado o quê, e muito menos randomizado, porque você sabe muito bem qual é o critério que está sendo utilizado para definir quem toma a droga e quem não vai tomar a droga, beleza? Bom, pessoal, essas aqui foram as referências que eu utilizei para confeccionar a aula, certo? Aqui o blog do professor Luiz Cláudio, Epidemiologia Clínica do Fletcher, Epidemiologia foi um artigo aqui do Rio de Janeiro, enfim, brasileiro, e o Delineando a Pesquisa Clínica, referências bem conhecidas, muitos segredos, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, se você tiver me assistido até aqui, e qualquer dúvida, vocês podem falar lá no OS, mandar por e-mail, enfim, qualquer coisa eu estarei disponível, tá? Valeu!